Por que os reis sempre disseram que governavam por direito divino? Não por competência, não por eleição, não por mérito, por sangue e por direito divino. Durante milênios, essa ideia foi aceita como verdade absoluta. O rei governa porque Deus escolheu aquela linhagem. Ponto. Mas existe uma pergunta que ninguém fazia. Por que Deus escolheria uma família específica e não outra? A resposta oficial é: mistério divino. Não cabe aos humanos questionar. Mas existe outra resposta, mais antiga, mais concreta. Uma resposta que está gravada em argila, em um documento de 5.000 anos, que lista os governantes da humanidade desde o começo dos tempos. E essa lista começa com um detalhe que a história oficial prefere tratar como mito. Os primeiros reis não eram humanos, e os reis que vieram depois deles não eram completamente humanos também. Eram portadores de uma linhagem. Uma herança específica passada de geração em geração, com um cuidado que hoje chamaríamos de engenharia de poder. Os Anunnaki nunca foram embora. Eles apenas trocaram as coroas de ouro por coroas de sangue. Hoje você vai ver como essa linhagem começou na Suméria, como foi preservada por casamentos cuidadosamente controlados, quais símbolos os portadores usavam para se reconhecer, e como os merovíngios se tornaram o elo mais documentado entre os deuses antigos e as famílias que governaram a Europa por séculos. Fica até o fim, porque no próximo episódio vamos mostrar onde essa linhagem está hoje, e a resposta vai te surpreender. Em 1906, arqueólogos escavando no atual Iraque encontraram uma tabuleta de argila. Foi levada para o Museu Ashmolean, em Oxford, onde está até hoje. E o que estava escrito nela perturbou os estudiosos desde o primeiro dia. Era uma lista de reis, com os nomes de cada governante, a cidade onde reinou e quanto tempo ficou no poder. A lista de reis sumérios. E ela começa com uma frase que nenhum documento histórico moderno ousaria escrever. Quando a realeza desceu do céu, a realeza estava em Eridu. A realeza desceu do céu. Não surgiu entre os humanos. Não foi inventada por homens sábios. Não foi conquistada em batalha. Desceu do céu. Essa frase não é poética. Não é metáfora religiosa. Está num documento administrativo, do mesmo tipo que os sumérios usavam para registrar colheitas, impostos e transações comerciais. Os sumérios estavam registrando um fato histórico como eles o entendiam. E os fatos que se seguem são ainda mais perturbadores. Os reinados impossíveis. Os primeiros reis da lista têm tempos de reinado que a arqueologia moderna categoriza imediatamente como mitológicos. Alolim, o primeiro rei de Eridu, 28.800 anos de reinado. Alaugar, o segundo rei, 36.000 anos. Enmenluana, 43.200 anos. Os primeiros 8 reis juntos governaram por mais de 240.000 anos. A resposta convencional é simples: exagero ritual. Os sumérios inflacionavam os números para expressar grandeza divina. Mas essa explicação tem um problema. Os sumérios eram extremamente precisos em seus outros registros. Conhecemos os preços de grãos em Ur há 4.000 anos. Conhecemos os salários de trabalhadores na construção de templos. Conhecemos transações comerciais com detalhes que envergonhariam um contador moderno. Pessoas tão meticulosas não inflacionavam números históricos aleatoriamente. E existe outra possibilidade que os pesquisadores alternativos propõem. Zecharia Sitchin, o estudioso que passou décadas traduzindo textos sumérios, calculou que Nibiru, o planeta dos Anunnaki, tem uma órbita de aproximadamente 3.600 anos terrestres. Para seres de Nibiru, o tempo é medido de forma completamente diferente. Um ano de Nibiru equivale a 3.600 anos terrestres. Se os reinados da lista de reis foram registrados em anos de Nibiru e depois mal convertidos para anos terrestres, os números fazem sentido. 28.800 anos terrestres divididos por 3.600 dá 8 anos de Nibiru. 8 anos de reinado para o primeiro rei. Um período razoável. 36.000 anos terrestres divididos por 3.600 dá 10 anos de Nibiru.
Os números impossíveis se tornam plausíveis quando você muda o sistema de medição. O dilúvio. Como ponto de virada. A lista de reis continua, e em determinado ponto diz algo fundamental. Então o dilúvio varreu tudo. Depois do dilúvio, quando a realeza desceu novamente do céu, a realeza estava em Kish. Duas coisas são extraordinárias nessa frase. Primeiro, o dilúvio é tratado como evento histórico documentado, não como metáfora religiosa, como fato que interrompeu uma sequência de governantes. Segundo, depois do dilúvio, a realeza não surgiu espontaneamente entre os sobreviventes humanos. Foi reinstalada, deliberadamente, de cima. A realeza desceu novamente do céu. E os reis que aparecem depois do dilúvio têm tempos de reinado muito menores. Centenas de anos, não dezenas de milhares. Como se a linhagem fosse se diluindo ao longo das gerações, perdendo potência, perdendo longevidade, ficando cada vez mais humana, mas nunca perdendo completamente o que a tornava especial: o direito de governar, a legitimidade que vinha do sangue. Nos textos sumérios existe um conceito que a maioria dos acadêmicos traduz como realeza ou instituição real, Nam-Lugal. Em sumério, significa literalmente a essência da realeza. Mas o que os textos revelam sobre o Nam-Lugal é muito mais específico do que uma instituição política. O Nam-Lugal não era uma ideia abstrata, não era um cargo que alguém ocupava por competência ou conquista, era algo físico, algo transmissível, algo que podia ser passado de pai para filho, ou perdido se a linhagem se contaminasse com sangue inadequado. Os textos sumérios falam do Nam-Lugal como se fosse uma substância, uma qualidade que existia em certas pessoas e não em outras, que podia ser fortalecida por certos casamentos e diluída por outros. E existe um detalhe nos textos que os pesquisadores raramente destacam. Quando um rei perdia o poder, quando sua cidade era conquistada, os textos não dizem que ele perdeu o exército, ou o tesouro, ou o território. Dizem que ele perdeu o Nam-Lugal. A essência da realeza foi para outro lugar, para outra cidade, para outro portador. Como se a legitimidade do poder não fosse geográfica, não fosse militar, fosse genética, e pudesse se mover com a pessoa certa. O sistema de preservação. Os Anunnaki que permaneceram na Terra depois da grande partida, ou que trabalhavam através de representantes, tinham interesse direto em controlar quem se casava com quem. Porque casamento controlado significava linhagem controlada. E linhagem controlada significava poder garantido por gerações. O padrão se repete em todas as grandes civilizações antigas, com uma consistência que não pode ser coincidência. No Egito, os faraós frequentemente se casavam com irmãs ou primas próximas. A história oficial explica isso como tentativa de manter a riqueza dentro da família real. Mas os textos egípcios dizem algo diferente. O casamento dentro da linhagem real era necessário para preservar o sangue de Horus, o sangue divino que legitimava o reinado. Não era estratégia financeira, era obrigação genética. Na Suméria, os reis frequentemente declaravam em inscrições que eram escolhidos pelo útero divino, ou que seu sangue foi purificado pelos deuses. Na Mesopotâmia, as alianças matrimoniais entre cidades-estado eram tão importantes quanto as alianças militares. Porque unir duas linhagens que continham traços da herança Anunnaki produzia descendentes com essas características amplificadas. Era engenharia genética, feita através de casamentos cuidadosamente planejados ao longo de séculos. Alexandre e a lógica do sangue. Existe um exemplo histórico que ilustra perfeitamente esse sistema e que raramente é interpretado dessa forma. Alexandre o Grande, quando conquistou a Pérsia, fez algo que seus generais não compreenderam completamente. Ele se casou com Roxana, filha de um nobre bactriano, e depois com Estatira, filha do próprio Dário, o imperador persa que havia derrotado em batalha. Por que um conquistador se casaria com a filha do homem que derrotou? A explicação convencional: política, legitimidade perante os povos conquistados. Mas existe outra leitura.
Alexandre sabia, ou intuía, que precisava do sangue delas para legitimar seu domínio de uma forma que nenhuma vitória militar poderia garantir sozinha. Ele precisava do Nam-Lugal persa, e a única forma de obtê-lo era através da linhagem das filhas de Dário. O conquistador mais poderoso do mundo antigo se submetia ao mesmo sistema que os escribas sumérios haviam documentado 2000 anos antes. A linhagem não era um ornamento do poder, era o fundamento do poder. Se a linhagem era preservada por casamentos controlados, havia um problema prático. Como os portadores da linhagem se reconheciam entre si? Como uma família em Roma sabia que uma família em Cartago compartilhava a mesma origem? Como um rei medieval na França identificava um aliado potencial num rei na Hungria? A resposta são os símbolos, marcas específicas que os portadores da linhagem usavam há milênios, que atravessaram impérios e civilizações, que ainda estão presentes hoje, para quem sabe onde olhar. A serpente e o dragão. Existe um símbolo que aparece em todas as culturas ligadas à linhagem dos Anunnaki, da Suméria ao Egito, do Egito à Grécia, da Grécia a Roma, de Roma à Europa medieval. A serpente e sua versão mais imponente, o dragão. Na Suméria, Enki, o Anunnaki, responsável pela criação e modificação da humanidade, era representado por duas serpentes entrelaçadas ao redor de um bastão. Esse símbolo ainda existe hoje. Você o conhece como o caduceu, o símbolo da medicina. Dois répteis em espiral ao redor de um bastão central. Para os sumérios, esse símbolo não representava medicina. Representava o conhecimento genético de Enki, o poder de manipular a vida, a sabedoria de quem havia criado a humanidade através de modificação do DNA de primatas. No Egito, a serpente aparece na coroa do faraó, o Uraels, a cobra real erguida na testa do governante. Não era decoração, era declaração. Eu carrego o sangue dos que trouxeram o conhecimento. Eu sou portador da linhagem. Na Grécia, as famílias nobres rastreavam sua origem a heróis que tinham sangue divino, e muitos desses heróis tinham conexões explícitas com serpentes. Cádmo, o fundador mítico de Tebas, matou uma serpente sagrada e plantou seus dentes no solo, dos quais nasceram guerreiros. A própria cidade de Tebas nasceu de uma serpente. Asclépio, o deus da medicina, filho de Apolo, carregava um bastão com uma única serpente enrolada. O mesmo símbolo, em versão simplificada, do caduceu de Enki. A Ordem do Dragão. Na Europa medieval, o símbolo do dragão se torna mais explícito como marcador de linhagem. Em 1408, o rei Sigismundo da Hungria criou a Ordem do Dragão, uma ordem de cavaleiros cujo símbolo era um dragão enrolado em si mesmo, mordendo a própria cauda. Os membros eram reis e nobres das famílias mais poderosas da Europa. O pai de Vlad, o personagem histórico que inspirou Drácula, era membro dessa ordem. Por isso, seu filho ficou conhecido como Drácula, filho do dragão, em romeno. Mas muito antes da Ordem do Dragão medieval, o símbolo já estava nos brasões das famílias reais europeias. País de Gales, um dragão vermelho como símbolo nacional. Dezenas de famílias nobres com serpentes ou dragões em seus brasões heráldicos. Isso não é coincidência decorativa, é um padrão. Famílias espalhadas por continentes e séculos diferentes, todas usando o mesmo símbolo, porque compartilhavam a mesma compreensão de sua origem. A flor de lis. Mas o símbolo mais revelador é um que a maioria das pessoas conhece sem saber o que significa. A flor de lis. 3 pétalas em formato estilizado. O símbolo da realeza francesa por mais de 1000 anos. Pesquisadores que estudam iconografia antiga identificaram que a flor de lis é visualmente idêntica a um símbolo que aparece em relevos sumérios datados de mais de 3000 anos antes de Cristo. 1. Símbolo associado especificamente à realeza divina, ao Nam-Lugal, a essência do poder legítimo que vinha dos deuses. Como o mesmo símbolo específico saltou da Suméria de 3000 a.C. para a França do século V d.C., através de uma cadeia de transmissão que nunca foi interrompida.
através de uma linhagem que nunca foi completamente esquecida. Chegamos ao elo mais importante desta história, o ponto onde a linhagem deixa de ser especulação baseada em textos sumérios e se torna história europeia documentada. Os Merovingios, a primeira dinastia real da França, que chegou ao poder no século V d.C. e que desde o começo era visivelmente diferente das outras famílias reais da época. O cabelo sagrado. Os reis merovingios nunca cortavam o cabelo. Não era moda, não era tradição cultural vaga, era sagrado. Eles acreditavam que seu poder residia no cabelo, que cortar o cabelo de um rei merovingio era literalmente roubar seu poder, sua conexão com a força que legitimava seu reinado. Quando a dinastia foi derrubada no século VIII pelos carolíngios, os últimos reis merovingios foram forçados a cortar o cabelo antes de serem mandados para mosteiros. Uma humilhação deliberada e calculada. Uma destruição simbólica do poder da linhagem. Mas essa crença no cabelo como sede do poder divino não foi inventada pelos merovingios. Sansão, nos textos bíblicos, perdia toda a força quando seu cabelo era cortado. Não era metáfora, era a descrição literal de como o poder funcionava para portadores da linhagem. Os nazireus, uma ordem sagrada no judaísmo antigo, nunca cortavam o cabelo como sinal de consagração divina. Sansão era nazireu. O cabelo como sede do poder divino é um conceito que atravessa culturas ligadas à mesma linhagem, e os merovingios o praticavam como se fosse lei fundamental, porque para eles era a origem sobrenatural. Segundo, os merovingios alegavam uma origem que os historiadores medievais trataram como lenda folclórica. A história fundadora da dinastia conta que a rainha dos francos foi visitada por um ser do mar, descrito como metade homem, metade peixe ou réptil, e que dessa união nasceu o primeiro rei merovingio. Historiadores modernos descartam isso como mitologia regional típica, mas pesquisadores que conhecem os textos sumérios reconhecem o padrão imediatamente. Enki era o senhor das águas, frequentemente representado como sendo meio humano, meio aquático. Oans, o ser que os sumérios diziam ter emergido do mar para ensinar à humanidade a agricultura, a escrita e as artes, era descrito como meio homem, meio peixe. A lenda merovingia de origem não é folclore inventado, é memória. Uma memória distorcida pelo tempo, mas preservada em sua essência. A memória de uma origem que remontava não ao século V d.C., mas a muito antes. A uma linhagem que havia chegado à Europa, vinda de muito mais longe. As abelhas de Childerico III. E aqui chegamos ao detalhe físico mais perturbador de toda a história merovingia. Em 1653, a tumba do rei Childerico I foi descoberta na Bélgica. Childerico era o pai de Clovis, o primeiro rei cristão dos francos, considerado o fundador da França como nação. E o que havia dentro da tumba perturbou os arqueólogos. Centenas de abelhas douradas, miniaturas de ouro em formato de abelha que cobriam o manto real de Childerico. Por que abelhas? No Egito Antigo, a abelha era o símbolo do Baixo Egito, e o faraó tinha o título de aquele que pertence ao junco e à abelha. A abelha real egípcia não era símbolo decorativo, era marcador de identidade dinástica. Na Suméria, a abelha estava associada ao conhecimento sagrado e à produção de algo precioso e imortal. Assim como o mel não estraga, a linhagem não deveria se deteriorar. E então, séculos depois da tumba de Childerico, Napoleão Bonaparte se tornou imperador da França em 1804. E ao escolher seus símbolos imperiais, não escolheu o escudo francês comum. Não escolheu símbolos carolíngios ou capetingios. Escolheu as abelhas de Childerico. As miniaturas de ouro encontradas na tumba merovingia do século V foram reproduzidas no manto de coroação de Napoleão no século XIX. Por quê? Porque Napoleão sabia, ou intuía profundamente, que ao se conectar simbolicamente aos merovingios, estava reivindicando algo muito mais antigo do que a França. Estava reivindicando a linhagem. Estava dizendo: eu não sou apenas um general bem-sucedido que tomou o poder. Eu carrego algo
algo que legitima meu poder de uma forma que nenhuma vitória militar pode fazer sozinha. No ano 751 d.C., o último rei merovingio foi deposto. Childerico III foi forçado a cortar o cabelo, o ritual humilhante que os merovingios entendiam como destruição do poder da linhagem. Foi mandado para um mosteiro. A dinastia estava oficialmente encerrada. A história convencional para aqui. Mas as genealogias europeias contam uma história diferente. Os últimos reis merovingios tinham filhos. Filhos que se casaram com famílias nobres que se casaram com outras famílias nobres. E ao longo de séculos de casamentos cuidadosamente documentados pela Igreja e pelos tribunais reais europeus, a linhagem merovingia se espalhou, não desapareceu, se espalhou. E onde foi parar? Isso é o que vamos mostrar no próximo episódio, porque o que descobrimos sobre onde essa linhagem chegou vai mudar a forma como você vê o mundo em que vivemos hoje. Vamos recapitular o que você viu hoje. A lista de reis sumérios registra que a realeza desceu do céu. Os primeiros governantes não eram humanos. Eram Anunnaki ou híbridos de primeira geração com reinados de dezenas de milhares de anos. Depois do dilúvio, a realeza foi deliberadamente reinstalada. Os novos reis carregavam a linhagem original, diluída, mas preservada. O conceito de Nam-Lugal, a essência da realeza, não era metáfora. Era algo físico, genético, transmissível através de casamentos controlados. Os símbolos da linhagem, a serpente, o dragão, a flor de lis, a abelha, atravessaram 5.000 anos e dezenas de civilizações, marcando os portadores, permitindo que se reconhecessem. E os merovingios, na primeira dinastia real da França, foram o elo mais documentado entre essa linhagem antiga e a Europa medieval. Eles sabiam de onde vinham, praticavam a preservação do poder com rituais que remontavam direto à Suméria. E quando foram derrubados, a linhagem não morreu. Se espalhou pelas famílias nobres da Europa, silenciosamente, sistematicamente, e chegou até um lugar que você não esperaria. No próximo episódio, vamos rastrear essa linhagem desde a queda dos merovingios até o presente. E vamos mostrar por que 42 dos 43 presidentes americanos descendem da mesma família real medieval. Se inscreva para não perder. Nos vemos na quarta-feira.